Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa. Hoje eu vou falar do Oscarzinho, personagem infantil baseado no jogador brasileiro de basquete, Oscar Schmidt, lançado pela editora Mitos no final dos anos 90. Eu estou planejando esse episódio há um bom tempo, talvez desde 2021, mas eu não tenho tido muito tempo livre, tanto que as gravações muitas vezes têm um intervalo de meses. Só agora consegui tempo para gravar esse episódio. Então vamos lá, Oscarzinho. Eu já disse em outras oportunidades que entre os anos 70 e 90, a produção de quadrinhos infantis brasileira era impulsionada pela adaptação de figuras públicas. Então tivemos quadrinhos da Xuxa, do Faustão, do Gugu Liberato, dos Trapalhões, do Leandro e Leonardo, do Seninha, do Sérgio Malandro, entre vários outros. Alguns desses quadrinhos tiveram resultados espetaculares, como Pelezinho, Trapalhões ou Seninha. Outros nem tanto. Acho que em outra ocasião posso abordar melhor o assunto, para não comentar de forma leviana e acabar fazendo comentários que fossem ofensivos, que soassem ofensivos aos autores e editores desses quadrinhos. Essa nunca seria a minha intenção, mas se for comentar isso rápido demais assim, pode acabar dando essa ideia, dando essa interpretação. Não é minha intenção de forma alguma. Então, quem sabe, em outro momento eu possa abordar e analisar com um pouco mais de cuidado. Enfim, seguindo adiante, Oscarzinho, felizmente, se encontra no rol dos que ficaram muito bons, dos que tiveram um excelente resultado. E, infelizmente, Oscarzinho teve uma vida muito curta nas bancas. Pelo que eu entendi, a ideia de transformar o Oscar Schmidt em personagem infantil partiu da equipe que gerenciava a carreira e a imagem dele, a Galeria de Esportes. Foi o contrário do Seninha, que no Seninha, os criadores do personagem Seninha, os autores Rogério Ridout, ou Rogério Ridot, não sei como se pronuncia Ridout, tiveram a ideia e procuraram a Ayrton Senna Promoções, que aprovou e prosseguiu com o licenciamento. No caso do Oscar Schmidt, não, foi a Galeria de Esportes que partiu com a ideia. Oscar era uma figura muito popular na época e a Galeria de Esportes achou que poderia explorar a imagem do Oscar a partir dos licenciamentos. E a ideia de Oscarzinho não era ser só um gibi, mas toda uma linha de produtos licenciados, como acontece com a Turma da Mônica e com o próprio Seninha. Então a Galeria de Esportes procurou o estúdio Arte Comics, que era um coletivo de grandes artistas dos quadrinhos brasileiros, né? Gente do quilate do Mozart Couto, Ivan Reis, Marcelo Campos, Roger Cruz, e que prestava serviços às editoras brasileiras. Pelo que deu a entender no site Guia dos Quadrinhos, o Arte Comics não está mais ativo, mas naquela época estava ativo e foi o Arte Comics que desenvolveu o personagem Oscarzinho. Eu acredito que Mozart Couto tem cabeça do projeto, porque vi que ele assinou a maioria das artes conceituais e também as artes de lançamento. Eu sei que por os quadrinhos em si, o licenciamento foi feito através da editora Mitos. Então os responsáveis pelos gibis foram os editores Elcio de Carvalho e Franco de Rosa, dois dos fundadores da Mitos, junto com o próprio Mozart Couto. A primeira edição chegou às bancas em janeiro de 1998 e as histórias tiveram vários roteiristas, entre eles os próprios Elcio e Franco, os donos editores da Mitos, e também vários roteiristas e também vários desenhistas, entre eles os já mencionados Mozart Couto e Ivan Reis. Mas era uma equipe grande, foram vários roteiristas e vários desenhistas, coloristas, argumentistas, arte finalistas que trabalharam nos quadrinhos do Oscarzinho. O Franco de Rosa, que era um editor e quadrinista muito competente, muito respeitado, disse que tentou aplicar no personagem o padrão Abril e o padrão Maurício de Souza de histórias infantis, e de fato foi isso mesmo.
analisando o trabalho que foi feito, deu para ver que ele seguiu nessa toada. Então, falando do personagem em si, Oscarzinho é um garoto de 12 anos de idade, alto para a idade dele, que mora em Natal, Rio Grande do Norte, cidade onde o Oscar Schmidt, de fato, passou parte da infância e da adolescência. Oscar que é nascido em Brasília, mas cresceu em Natal. Como é de se esperar, Oscarzinho adora basquete, mas ele também domina outros esportes, como futebol, vôlei, e é o melhor da turma em todos esses esportes. Então, uma historinha que aborda brevemente isso. A garotada lá, a gurizada do bairro, fica irritada em ver como o Oscarzinho é o cara que manda melhor em todos os esportes. Oscarzinho vestia sempre uma camiseta sem mangas amarela e um calção verde, fazendo referência ao uniforme da seleção brasileira no tempo do Oscar Schmidt. Às vezes o Oscarzinho tinha o número 14 no calção, número que costumava ser o número que Oscar Schmidt jogava. E às vezes não tinha número nenhum, não tinha nenhum padrão, isso aí. E a turma do Oscarzinho incluía o Titã, que era um garoto baixinho, de ascendência japonesa, cabeça quente e lutador de karatê, além de falar com sotaque. Então aqui, infelizmente, tem uma boa dose de orientalismo, mas é muito mais reflexo de uma época, a década de 90, em que os produtores eram meio ignorantes quanto a essas questões. Na época não parecia ofensivo, hoje certamente isso seria revisto. Mas então tá aí o Titã. Tem o Rodriguinho, um garoto baixinho e comilão, o Tilim, um garoto pobre que sonha em ser médico, por isso ele é muito estudioso, e tem a Cristina, que é a namorada do Oscarzinho, Cristina, que é o nome da esposa do Oscar Schmidt de fato, e Oscar Schmidt parece ser um cara muito apaixonado pela esposa, ele fala sempre muito na esposa, aparece muito publicamente com a esposa dele, então a personagem, a namorada do Oscarzinho, é o mesmo nome da esposa do Oscar. A turma também tem a Elisa, uma garota alta que é fera no basquete, como o Oscarzinho, a dona Beatriz, que é a professora, o Tenório, que é um vizinho rabugento, e tem dois personagens que, até onde eu lembro, não chegaram a ser utilizados em nenhuma história. Grace, a patricinha da escola, e João Big, tio João Big, o tio do Oscarzinho. Tanto a Grace quanto o tio João Big só apareceram em listas de personagens que vinham na contracapa. A contracapa dos gibis apresentava alguns personagens e o tio João Big só aparece lá. E até onde eu me lembre, foi o único parente do Oscarzinho que teve aparência e nome revelados. Apesar dele fazer menções, acho que a mãe e o pai dele nunca apareceram em nenhuma história e ele não parece ter irmãos. Na vida real, Oscar Schmidt tem dois irmãos, um deles é o Tadeu Schmidt, que foi apresentador do Fantástico e hoje é apresentador do Big Brother Brasil. E para além dos amigos e aliados, o gibi também tem os antagonistas, a turma da Vila do Sapo, que acho não é todos os personagens dessa turma que tiveram nomes revelados. Acho que só um teve o nome utilizado nas histórias, que é o Espeto, que se eu não me engano é o líder lá da turma da Vila do Sapo. Tem alguns personagens interessantes que apareceram em histórias únicas, que é o caso do seu Heitor, um ex-jogador de basquete, veterano, e Júnior, um vizinho lá que é o personagem central da primeira história. Eu não sei se eles viriam a fazer novas participações e se seriam fixos na turma, mas enfim. Em termos de estrutura, o gibi do Oscarzinho tinha 32 páginas e seguia aquela sequência bem típica de gibi brasileiro, sobretudo gibi infantil. A primeira história era a principal, mais páginas, seguia com algumas histórias mais curtas, de 1 página, 2 páginas, 3 páginas, e a última história tem um pouco mais de páginas, quase tantas quanto a primeira. E pode-se dizer que essa última história era a segunda em ordem de importância do gibi. E o gibi encerrava com uma tirinha vertical, ou seja, bem o estilo Turma da Mônica, bem o estilo dos gibis da Disney, bem o estilo dos gibis brasileiros. Apesar do Oscar Schmidt ser um jogador de basquete e do gibi ter sido amplamente divulgado como sendo temático de basquete, o basquete em si não era tema da maioria das histórias.
Sim, boa parte delas envolvia basquete, mas dá para contar nos dedos de uma mão as histórias que tinham basquete como tema. Muitas delas envolviam o basquete ou giravam em torno do basquete, mas usavam o esporte só como base, como background, como plano de fundo, para discutir outras questões como amizade, sociabilidade, respeito aos mais velhos e coisas desse tipo. Algumas histórias nem tinham a ver com basquete, iam direto lá pro tema da questão. E mesmo assim, em boa parte das histórias, que não tinham a ver com basquete diretamente, que não tinham a ver com basquete no geral, tinha alguma referência a basquete. Tinha alguém jogando basquete, tinha uma bola de basquete ali no canto, alguma coisa para lembrar que Oscarzinho é um jogador de basquete e aquele era o gibi do Oscarzinho. Mas era, como eu falei, nesse caso eram histórias que não tinham absolutamente nada a ver com basquete. A história girava todo em torno de outra coisa e nem precisava do basquete como plano de fundo. Então eu acho que dá para dizer, utilizando um termo atual, que o gibi era muito mais slice of life do que esportes. Ou seja, Oscarzinho era um gibi de histórias cotidianas infantis como Turma da Mônica. É bem diferente, por exemplo, do Seninha, que costumava ter o automobilismo como tema principal em muitas das histórias. Isso não aconteceu com o Oscarzinho até onde foi publicado. E as histórias principais do Oscarzinho costumavam ter uma moral, uma mensagem social, uma mensagem de exclusão. Só que mesmo assim não eram histórias panfletárias e essas mensagens não eram expressas textualmente, não eram expressas em diálogos, não tinha ali aquele puxão de orelha que muitas vezes gibis infantis que querem passar uma mensagem o fazem. E eu acho que fica um negócio muito chato. No caso do Oscarzinho, era algo que podia ser interpretado durante a leitura. Claro que não era nada muito complexo, porque a gente está falando de um gibi infantil, o público-alvo era crianças. Mas exigia uma mínima capacidade de interpretação do leitor, deixava o próprio leitor alcançar essa ideia. E eu costumo chamar esse tipo de história de histórias que não subestimam a criança. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. E isso eu estou falando das histórias principais. Porque as histórias que preenchiam o gibi, como eu falei, o gibi tinha várias histórias, as histórias que preenchiam o gibi eram bem diversas. Tinha história que partia mais para o humor, e alguma delas, inclusive, beirava o humor nonsense. Outras histórias iam mais para a vivência cotidiana, por exemplo, tem uma que o Oscarzinho chega em casa apressado porque a namorada tinha combinado de ligar para ele quando saísse da escola e ele não queria que outra pessoa atendesse. É o tipo de história relacionável, porque é comum que os adolescentes tenham vergonha de que os pais atendam quando a namorada ou o namorado telefona. Pelo menos isso era algo que fazia sentido lá na época do Oscarzinho, lá no final dos anos 90. Hoje em dia, com celular, com aplicativo de mensagem, que a pessoa recebe a ligação diretamente, eu acho que talvez esse tipo de trauma já tenha sido superado. Não sei, mas enfim, naquele momento, aquela era uma história bem relacionável. E eu acho que o ponto mais diferentão do gibi é que tinha histórias mais contemplativas, mais filosóficas. Por exemplo, tem uma que o Oscarzinho senta na beira da praia e fica divagando sobre como acha o oceano bonito. Tem outra que ele fica andando de sandboard nas dunas de Natal e nos textos do recordatório ele comenta como aquilo é uma terapia para ele. E aí são histórias com mensagens positivas, educativas e em alguns casos até ufanistas, algo que provavelmente agradava muito o próprio Oscar Schmidt, que sempre verbalizou demais esse lado patriótico do esporte. Eu já falo um pouco mais a respeito disso. E uma das coisas mais legais era que a revista também encontrou uma forma muito criativa de fazer propaganda, que era transformando os anúncios em quadrinhos. Então, vários anunciantes que apareciam... Me enrolei. Então, vários anunciantes apareciam em forma de história, geralmente história de uma página. Por exemplo, tinha um da Coca-Cola, que o Oscarzinho chega numa máquina de Coca-Cola, tira uma lata, bebe e depois arremessa a latinha vazia numa lata de lixo, num cesto de lixo.
E tem vários exemplos de publicidade dessa forma. São várias propagandas assim, no formato de quadrinhos. Isso ficou muito legal, ficava ali um negócio ali no meio da história, uma propaganda que você tinha o prazer de ler, não estava ali só para preencher o espaço. E tem um ponto em comum em várias das histórias, desde as histórias principais, passando pelas histórias mais curtas e até mesmo essas propagandas, que eram mensagens cívicas, mensagens de responsabilidade social e afins. E isso era importante porque poderia dar impulso ao quadrinho para conseguir publicidade estatal, para conseguir ganhar licitações de prefeituras, governos e etc. E isso sempre é uma fonte de receita importante para qualquer editora brasileira. E, por exemplo, isso é o que impulsiona a Turma da Mônica até hoje. Os produtores também planejavam a participação de outros atletas que a galeria de esportes gerenciava a imagem. Então, eles planejavam que o gibi tivesse uma participação especial do Romário, uma participação especial da Hortência, só que isso nunca chegou a acontecer. Resumindo, Oscarzinho era um bom quadrinho que aparentemente tinha um planejamento seguro a respeito de sua continuidade nas bancas. Os autores sabiam onde estavam indo e aonde estavam indo e aonde queriam chegar com aquele gibi. Claro que tinha defeitos também, nada é perfeito. Então, por exemplo, embora tivesse um universo bem coeso, embora um universo bem coeso tivesse sendo desenvolvido, algumas coisas precisavam de consistência, como por exemplo a Turma do Oscarzinho. Muitos dos personagens pareciam desenhos genéricos, como aqueles coadjuvantes que se desenham no fundo de uma cena apenas para compor o cenário. Eles não tinham características visuais próprias marcantes, como a Turma da Mônica, a Turma do Seninha. Em alguns casos, chegaram até a errar o nome de personagens de uma história para outra. Outros detalhes ficaram sem pista nenhuma. Comparando novamente com Seninha, porque como eu estou falando de atletas, de personagens que são inspirados em atletas na vida real e cujo quadrinho puxa o esporte desses atletas para as páginas de quadrinhos, eu acho que eles são personagens afins, então a comparação é válida. Então, embora a equipe do Seninha em si, a equipe de corrida do Seninha, não tivesse um nome, havia uma padronização, havia uniformes, os designs dos veículos, todos lá com o mesmo visual e com a mesma marca, e cada um na equipe tinha sua função muito bem definida, muito bem explicada. No caso do Oscarzinho, não se sabia quem era o time, se era o time da escola, se era o time do bairro, não tinha uniforme. Tem até uma linha em uma história solta que dá a entender que é o time do bairro, porque o Oscarzinho fala que vai ter uma final contra a Vila do Sapo. Mas mesmo o nome do bairro que o Oscarzinho mora nunca foi dito. Então tudo isso estava ali no vazio. Tecnicamente falando, a colorização e o letramento, em uma época que ainda se estava descobrindo as maravilhas da informática a favor do mercado editorial, muitas vezes também deixavam a desejar em vários pontos. E até a arte em si, embora tenha ficado na mão de artistas consagrados, de grandes artistas brasileiros, e em geral fosse muito boa, em muitos momentos ela ficava inconsistente. Só que esses eram detalhes que não prejudicavam a leitura e poderiam ser corrigidos ao longo da publicação, como certamente seriam. Estava no começo ali ainda, as coisas estavam começando a se acertar. Só que não houve tempo para isso. O gibi do Oscarzinho teve apenas 4 edições e todas saíram em 1998. Como eu era e ainda sou um cara ligado a esportes, eu até jogava basquete nessa época, embora eu seja baixinho, tenho 1,70 m e cacetada, eu era armador, né, posição que é possível jogar sendo baixinho. Então, enfim. Mas como sempre tive esse interesse em esportes, e inclusive em basquete em particular, eu fiquei sabendo do Oscarzinho mesmo antes da publicação chegar nas bancas. Porque vários veículos especializados, como a revista Herói, por exemplo, estavam falando do lançamento e eu fui acompanhando. Então comprei tudo na banca. E além do quadrinho ter tido vida curta,
A periodicidade com que as edições foram lançadas mostra as dificuldades que a publicação enfrentou para ver a luz do dia. Eu já disse que o número 1 saiu em janeiro. Eu não lembro quando as edições 2 e 3 saíram, mas a quarta só saiu em novembro de 1998. Eu não lembro se o plano era ser mensal, mas no fim das contas o cronograma de lançamentos não batia nem com uma publicação bimestral. E para piorar, a quarta edição, que acabou sendo a última edição, era a temática da Copa do Mundo de 98. E no fim da história principal, a primeira história, o Oscarzinho e a turma dele torciam por um jogo da seleção brasileira. Um jogo da seleção brasileira de futebol, e desejavam boa sorte ao Brasil na Copa. Desejavam boa sorte na busca pelo Penta. Na época o Brasil era tetracampeão mundial. E tinha vários jogadores ali inspirados nos jogadores da seleção de 1998. Então tinha um jogador inspirado no Ronaldinho, tinha um jogador inspirado no Tafarel, tinha um jogador inspirado no Cafu, no Dunga. O técnico e o auxiliar eram inspirados no Zagallo e no Zico, que eram o técnico da seleção brasileira e o auxiliar da seleção brasileira. Então era muito temática da Copa do Mundo. Só que ela foi lançada em novembro. E a Copa do Mundo foi em junho. Foi entre junho e julho, na verdade. Ou seja, o gibi foi para a banca com 4 meses de atraso. O Brasil, inclusive, já tinha perdido a final da Copa do Mundo para a França. E você chegava na banca e encontrava um gibi em que, na história principal, os personagens desejam boa sorte para a seleção na busca do pentacampeonato. Então a edição já chegou na banca vencida, datada e totalmente fora de contexto. E isso é um sinal muito claro de que a história estava pronta e a ideia era que ela fosse publicada antes da Copa do Mundo, talvez até no mesmo mês da Copa do Mundo, talvez em junho. Mas ela não foi para as bancas no tempo certo, provavelmente por alguma razão de bastidor, muito possivelmente alguma razão financeira. Isso mostra que o gibi já estava definhando. É possível que essa edição só tenha ido para a banca no fim das contas porque ela já estava pronta, ela ia virar encalhe, mas não fazia o menor sentido ela ir para a banca. Principalmente porque essa temática de Copa do Mundo ela é perecível. Se fosse um gibi com temática de Natal, indo para a banca com atraso, então o Natal é em dezembro, o gibi vai para a banca, sei lá, em março, abril, tá fora de época, mas todo ano tem Natal. O gibi com a temática de Copa do Mundo, ele é muito específico para aquele evento que vai acontecer naquele mês. Enfim. E no esforço de promover o personagem, a Mitos chegou a colocar uma história do Oscarzinho, a primeira história da primeira edição, em uma revista das Aventuras do Máscara. Eu comentei sobre isso no episódio que eu falei sobre o gibi As Aventuras do Máscara. E eu disse que eu achei uma atitude muito errada para com o público, para com o licenciante e afins. E pelo jeito não deu muito certo, porque não ajudou a promover o Oscarzinho. E, como eu disse, foi até a quarta edição. Depois da quarta edição o gibi não foi mais publicado, provavelmente foi cancelado, e a Mitos nem sequer recorreu ao velho truque de encadernar as edições já lançadas para vender os encalhes como uma coleção, coisa que ela e outras editoras já fizeram com outros produtos. Talvez até fosse por problema de licenciamento, fim de contrato, alguma coisa do tipo, mas enfim, não aconteceu. E apenas como referência, Seninha teve 4 edições da primeira série, que foi pela editora Abril. Eu sei que não dá para comparar o Cacife da editora Abril, que era a maior editora do Brasil naquela época, com a Mitos, que estava chegando ao mercado ali. Ainda era uma novata, né? A Mitos não tinha o estofo da Abril, nem tinha o poder de comunicação e promoção da Abril. Mas de 96 para 4 é uma diferença gritante. E eu já disse que a revista do Oscarzinho não conseguiu nem ter periodicidade definida. Mas eu não acho que a questão tenha sido o fato da Mitos ser uma editora novata com alcance limitado. Para mim o ponto foi que a figura do Oscar Schmidt, por maior que ela seja, sem trocadilhos, não foi o suficiente para alavancar o personagem. E eu acho que o problema não foi nem o Oscar em si. O problema foi timing.
Porque Oscar Schmidt foi um grande jogador brasileiro de basquete, cujo maior título foi a medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 1987. Mas a figura pública do Oscar não ganhou relevância só pelo que ele fez na quadra, que fez muito em quadra, mas não foi só por isso. Foi principalmente por causa do perfil. Oscar tem uma personalidade forte, como o Ayrton Senna tinha, e isso é algo que cativa o torcedor brasileiro. E assim como o Senna, e como eu já falei nesse episódio, o Oscar tinha um forte apego a um sentimento ufanista, à bandeira do Brasil, e o esporte sempre foi o escapismo patriótico do brasileiro comum. Muitas vezes o brasileiro comum não estava, não acredito que isso tenha mudado, ligado em questões patrióticas. Isso só acontecia em ligação em relação com o esporte, né? Em Copa do Mundo, jogos da seleção brasileira em geral, Olimpíadas, que aí isso passava para os outros esportes. Enfim, esse tipo de coisa conquista o torcedor brasileiro, esse tipo de atleta que abraça os símbolos nacionais e passa a imagem de que está jogando por um sentimento de amor à pátria, por um sentimento ufanista. E isso faz com que o torcedor comum, o torcedor médio, que ganhou o apelido de Pacheco por causa de uma publicidade da Gillette dos anos 80, e esse termo acabou se tornando um pouco pejorativo, isso faz com que esse torcedor médio se sinta representado. E foi isso que deu força, foi abraçar essa imagem. E aqui eu não estou nem entrando no mérito de se isso foi planejado ou não, e eu nem acho que foi planejado. Vendo o Oscar falar, eu acredito que isso seja algo sincero do Oscar. Foi essa personalidade que alavancou a figura dele. Eu acho que não é exagero dizer que, tirando o futebol, Oscar Schmidt é a maior figura do esporte brasileiro depois do Ayrton Senna, tirando as figuras do futebol. E eu estou dizendo maior em termos de alcance, em termos de representação. Não estou entrando nos méritos de talento, conquistas e afins. Só que Oscar jogava basquete, e brasileiro gosta mesmo é de futebol. O único esporte além do futebol a passar periodicamente na televisão aberta é a Fórmula 1. O resto reveza, só tem destaque para valer em Olimpíada ou em algum evento muito especial. E o auge do Oscar enquanto atleta foi em 1987. A partir dos anos 90, o vôlei, que eu acho que é a modalidade mais vencedora do Brasil em termos de títulos, substituiu o basquete como o segundo maior esporte coletivo nacional, atrás apenas do futebol, que é um título que eu acho que nunca vai ser tirado. E o próprio Oscar já se queixou em entrevista, não lembro exatamente para onde foi essa entrevista, mas o Oscar já se queixou desse posto que o vôlei tomou. Ele disse que o vôlei passou a tirar jovens talentos do basquete, por isso o basquete brasileiro acabou decaindo um pouco. E quando o Oscarzinho foi lançado, já no fim dos anos 90, Oscar não estava no auge, estava longe do auge dele. Ele já era uma figura pública estabelecida, muito reconhecida, fazia propagandas, superou o alcance do esporte, passou da barreira do esporte e se tornou familiar para a população brasileira. Ele era e ele segue sendo relevante. E até quem não acompanha basquete, até quem não acompanha esporte, reconhece o Oscar. Vê o Oscar e pensa, pô, isso aqui é o Oscar Schmidt. Só que para vender quadrinhos e produtos licenciados é preciso muito mais. Vender margarina é uma coisa. Oscar fez propaganda de margarina, já depois do seu auge, já tendo passado do seu auge. Só que sua cara num comercial para promover margarina, talvez até aumente as vendas. Mas margarina é algo que as pessoas vão comprar de um jeito ou de outro. Todo mundo precisa passar manteiga no pão. Então, tendo ou não você para fazer a propaganda, tendo ou não a estrela para fazer a propaganda, o Oscar Schmidt para fazer a propaganda, a margarina vai vender. Só que para vender quadrinhos e produtos licenciados é preciso muito mais. Vender margarina é uma coisa, vender gibi, revista de atividades, jogos, brinquedos é diferente. A figura não precisa ser só conhecida ou querida, mas também tem uma forte mobilização
junto àquele público-alvo. E talvez fosse algo que o Oscar Schmidt já não tinha em 1998. O Senna ainda tinha. As vitórias do Senna eram mais recentes. O auge do Senna foi ali nos anos 90, entre o começo e meados dos anos 90. E a morte precoce do Senna causou muita comoção. Então tudo isso ainda estava muito vivo na memória do público brasileiro. Então o problema do Oscarzinho foi timing. Se ele tivesse sido criado e lançado em 1987, que foi o auge da Oscarmania, logo após o Ouro no Pan de 87, talvez tivesse tido sucesso suficiente para ficar marcado não só nos quadrinhos, mas no mercado brasileiro como um todo. O Seninha perdeu força, já não tem mais gibi, mas segue no mercado, ainda estampa produtos, ainda tem uma linha de produtos, porque foi criado em um momento que a Ayrton Senna ainda estava no auge, e infelizmente acabou impulsionado por uma comoção nacional. Isso deu energia ao personagem que resistiu ao tempo. E hoje, mesmo com um sucesso muito reduzido, o Seninha ainda é bastante reconhecido. O Oscarzinho não. O Oscarzinho ficou esquecido. É uma pena, porque o personagem tinha qualidade para isso, para ser reconhecido, para fazer sucesso, e aparentemente também tinha planejamento para isso. Então merecia um alcance muito maior que teve. A gente pode dizer que o Oscarzinho acabou ali mesmo, em 1998. Mas não foi o fim do Oscar Schmidt nos quadrinhos. O Oscarzinho parou ali, em 1998. O Oscar Schmidt, recentemente, agora em 2022, em comemoração aos 35 anos da medalha da medalha de ouro no Pan de 1987, ganhou um gibi. O projeto Memorabilia do Esporte, em parceria com a editora Ultimato do Bacon, lançaram o quadrinho Oscar e o Pan de 87. Tem roteiro de Milena Azevedo e tem arte de Isaac Sagara. Claro que isso não tem nada a ver com o Oscarzinho. Oscarzinho era um gibi de um personagem infantil baseado no Oscar Schmidt. Oscar e o Pan de 87 é um gibi biográfico, uma adaptação da participação do Oscar Schmidt real nos Jogos Pan-Americanos, né? Uma adaptação dessa história aos quadrinhos, contando o papel dele ali na conquista da medalha de ouro. Só que isso é assunto para uma outra conversa despretensiosa. Essa aqui foi sobre o Oscarzinho, personagem que teve uma vida curta, que não teve o tratamento e o reconhecimento que merecia, e ficou por ali mesmo em 1998. Começou em 98 e terminou em 98, infelizmente. Eu acharia muito legal que esse personagem fosse resgatado. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Você é foda. E até a próxima conversa. Até.